nós aprendemos aqui, queridos, é que igreja perfeita não existe. Igreja perfeita não existe. É muito interessante isso daqui. Se nós olharmos os versos de 2, 3 e o início ali do versículo 4, isso fica muito claro para nós. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Aí chega o versículo 4. E o Senhor diz àquela igreja: contra você, porém, tenho isto. Se a gente se concentrar nos versículos 2 e 3, e a gente der um pulinho lá no versículo 6, a gente vai olhar para essa igreja e vai se encantar com ela. Porque era uma igreja muito virtuosa. Os irmãos concordam comigo? Que igreja fantástica! Uau! Qual pastor não gostaria de pastorear uma igreja como essa? Éfeso parecia a igreja perfeita, meus irmãos, até chegar o versículo 4. Uma igreja operosa, de irmãos dinâmicos, irmãos envolvidos com o reino de Deus, colocando seus dons espirituais a serviço do reino, cada um cooperando da sua forma. Irmãos que gostavam de evangelizar. A partir desta igreja, o evangelho alcançou todas as igrejas da Ásia Menor. Qual pastor não adoraria pastorear uma igreja como essa, de crentes dinâmicos, envolvidos, voluntários, disponíveis? Uma igreja também que tinha maturidade teológica, uma igreja que colocava à prova a sua liderança, não aceitava qualquer coisa do seu púlpito. Não era qualquer um que chegava com a sua credencial apostólica que tinha o direito de pregar naquela igreja, não. Aquela igreja aferia a legitimidade dos seus líderes. Uma igreja que não tolerava a impiedade, rejeitou as práticas dos nicolaítas, aquele evangelho perverso, aquele evangelho corrompido, liberal, em que tudo é permitido dentro da igreja. Essa igreja aqui rejeitou, uma igreja, então, meus irmãos, muito virtuosa. Essa igreja perseverou e suportou o sofrimento, diz o Senhor, e não desfaleceu. Nossa, uau! Uma igreja quase perfeita. Éfeso tinha muitas qualidades, mas tinha no meio do caminho um porém. Porém, Éfeso possuía virtudes elogiáveis, mas não, Éfeso não era uma igreja perfeita. Então, queridos, igreja perfeita não existe. A igreja de Éfeso desfaz os mitos. Eu costumo dizer que no andar térreo não existe igreja perfeita. Igreja perfeita só no andar superior, só quando nós formos para lá. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nesse andar térreo, toda a igreja, meus irmãos, ela é imperfeita, ela tem deficiências. E essa é a primeira grande lição que a gente precisa aplicar à nossa vida. Nós precisamos ser mais tolerantes com a nossa igreja. Você precisa ser mais tolerante com o seu irmão. Você precisa ser mais tolerante com o jovem. Você precisa ser mais tolerante com o seu pastor. Não estou dizendo aqui intolerância ao pecado, tá, irmãos? Mas tolerar as nossas limitações. Porque a igreja perfeita simplesmente não existe. Nós temos visto atualmente um fenômeno crescente, que eu chamo de desigrejados. Aliás, as redes sociais é um ambiente onde os desigrejados gostam de navegar. E se você bater um papo com um desigrejado, você vai ver que eles são pessoas amarguradas. Pessoas amarguradas. Eu andei conversando com uma menina lá da minha cidade, filha de um pastor. Eu conheço o pai dela, não sou íntimo, mas conheço. E essa menina colocava umas postagens ácidas,
críticas em relação à igreja no Facebook. E por conhecer o seu pai, eu tomei a liberdade de conversar com ela pelo Face. Aí ela me chamou para conversar pelo WhatsApp. E, meus irmãos, que conversa difícil foi aquela, que pessoa ferida, que pessoa amargurada, que pessoa ácida, crítica, só falava mal de igreja. As suas experiências com a igreja foram as piores possíveis. Mas não quer saber de igreja, não quer saber de cultuar. Vai quando dá na telha, não tem compromisso com igreja nenhuma. E a gente vê um monte desses desigrejados por aí, pessoas, sabe, que só falam mal da igreja. Parece que eles estão buscando aqui na terra aquilo que só vão encontrar no céu, a igreja perfeita. Meus irmãos, igreja perfeita não existe. Ponha isso na sua cabeça. Alguns dizem, querendo espiritualizar, né? A gente tem que voltar à igreja primitiva. A igreja atual não serve, a igreja atual está cheia de problemas, nós temos que voltar à igreja primitiva. Aí eu pergunto, qual delas, amado? Olha as igrejas aqui, essas aqui são igrejas primitivas. Algumas receberam elogios e críticas, algumas só elogios, mas algumas receberam só críticas. Qual igreja primitiva? Olha a igreja de Corinto, por exemplo. As 2 cartas que Paulo escreveu àquela igreja foi só para resolver problema. Então as pessoas criam uma utopia, uma ilusão de que algum dia aqui no andar terra elas vão encontrar uma igreja perfeita. A igreja perfeita não existe. Você que precisa se adaptar. Você que precisa baixar a sua bola. Você precisa olhar para si mesmo e ver os seus defeitos. E tolerar as limitações dos seus irmãos. Seja menos crítico com a sua igreja, meu irmão. Você que está me acompanhando de casa. Seja menos crítico, exigente com a sua igreja. Porque talvez parte do problema da sua igreja seja você mesmo. Olhe para dentro de você e veja se o problema da sua igreja não é você. Mas igreja perfeita não existe. Se você está visitando uma igreja, está gostando dela, está começando a se relacionar com os irmãos, escolha uma igreja para você congregar e decida permanecer ali, independente das circunstâncias. Ame aquele povo, ame aquele pastor. Pastor, ame o seu rebanho, porque a igreja perfeita simplesmente não existe.